Meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22 ao 29. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que antes havia aí um só barco e que Jesus não tinha entrado nele com os discípulos, os quais tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava aí, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois a este Deus Pai o assinalou com seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por estas palavras, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Trabalhai, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Hoje, depois da multiplicação dos pães, a multidão põe-se em busca de Jesus e, na sua busca, chega até Cafarnaum. Ontem como hoje, os seres humanos procuraram o divino. Não é uma manifestação de esta sede do divino a multiplicação das seitas religiosas e de outros segmentos? Mas algumas pessoas quiseram somente o divino às suas próprias necessidades humanas. De fato, a história nos revela que algumas vezes tentou-se usar o divino para fins políticos ou outros. Hoje a multidão deslocou-se para Jesus. Por quê? É a pergunta que faz Jesus afirmando: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. João 6, 26. Jesus não se engana, sabe que não foram capazes de ler os sinais do pão multiplicado. Anuncia-lhes que o que sacia o homem é o alimento espiritual que nos permite viver eternamente. João 6, 27. Deus é o que dá esse alimento, o dá através de seu Filho. Tudo o que faz crescer a fé nele é um alimento ao que temos que dedicar todas as nossas energias. Então compreendemos porque o Papa nos anima a esforçar-nos para reevangelizar nosso mundo, que frequentemente não acode a Deus pelos bons motivos. Na Constituição Gaudium et Spes, a Igreja no mundo atual, os padres do Concílio Vaticano II, nos lembra
Só Deus a quem ela serve satisfaz os desejos mais profundos do coração humano, que nunca se sacia plenamente só com alimentos terrestres. E nós, por que ainda seguimos Jesus? O que nos proporciona a Igreja? Lembremos o que disse o Concílio Vaticano II. Estamos convencidos do bem-estar que nos proporciona este alimento que podemos dar ao mundo? A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Hoje contemplamos os resultados da multiplicação dos pães, resultados que surpreenderam a toda aquela multidão. Eles desceram da montanha ao dia seguinte até a beira do lago e ficaram ali vendo Cafarnaum. Ficaram ali porque não havia nenhum barco. De fato, só havia um, aquele que na tarde anterior havia partido sem levar Jesus. A pergunta é: onde está Jesus? Os discípulos partiram sem Jesus e, sem dúvida, Jesus não está lá. Onde está então? Felizmente, as pessoas podem subir nas barcas que vão chegando e zarpam em busca do Senhor a Cafarnaum. E efetivamente, ao chegar do outro lado do lago, o encontraram. Ficaram surpreendidos com a sua presença ali e lhe perguntam: Rabi, quando chegaste aqui? João 6,25. A realidade é que as pessoas não sabiam que Jesus havia caminhado em cima das águas milagrosamente. E Jesus não dá resposta direta às perguntas que lhe fazem. Que direção e que esforço nos levam a encontrar Jesus verdadeiramente? Nos responde o próprio Senhor: trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois a este Deus Pai o assinalou com seu selo. João 6,27. Atrás de tudo isso, continua estando a multiplicação dos pães, sinal da generosidade divina. As pessoas insistem e continuam perguntando: o que devemos fazer para praticar as obras de Deus? João 6,28. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. João 6,29. Jesus não pede uma multiplicação de obras boas, e sim que cada um tenha fé naquele que Deus Pai enviou, porque com fé o homem realiza a obra de Deus. Por isso, designou a mesma fé como obra. Em Maria, temos o melhor modelo de amor manifestado em obras de fé. Que o Senhor Jesus nos dê força, nos dê coragem, nos dê esse alimento espiritual, o alimento que vai fazer com que cada um de nós viva eternamente. Busquemos esse pão vivo que desceu do céu para nós, que é o próprio Cristo. Jesus se faz presente no meio de nós e Ele nos mostra que não temos que buscar o alimento material, mas sim o alimento espiritual, nos alimentando das suas santas palavras. O Senhor, Ele é o alimento, é o pão que nos alimenta, que nos sustenta. Busquemos esse alimento espiritual que nos fortalece, que nos enriquece e que nos faz mais que vencedores em seu santo nome.
Sim, Senhor Jesus, venha sobre nós e fique e permaneça conosco para sempre. Amém.